que de fato estamos fazendo aqui na Terra? Por que estamos aqui? Hoje no Evangelho entenderemos um pouco mais sobre a nossa missão, do porquê estamos aqui e o que viemos fazer aqui na Terra. Então sejam muito bem-vindos, gente. Já vão pegando um copo de água para que a gente possa fazer o Evangelho. Galera, o texto hoje, caso vocês queiram acompanhar aí a leitura, é Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas, capítulo 3, tá? Gente, deixa eu fazer aqui, avisar vocês, já tá no canal Espiritismo Raiz Estudos, no capítulo 11º, tá? Do livro Nosso Lar. Esse capítulo tá recheado de informações maravilhosas, tá lindo esse capítulo, tá? Então, terminando aqui esse evangelho, vão lá e façam o estudo. É de extrema importância que vocês façam. Então, vamos iniciar o evangelho, tá? Muito obrigada, Senhor Jesus, muito obrigada a Deus, muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de fazer o evangelho. Que o Senhor nos ilumine e mande seus emissários aqui em casa, na casa de cada um que estiver fazendo o evangelho, tanto agora ao vivo quanto gravado, que possa nos dar uma boa instrução, um bom entendimento do texto e nos ilumine. E também fluidifique nossas águas. Iniciamos agora esse evangelho, que assim seja. Quem tá chegando, pega o copo de água, tá? E venha para o evangelho. O texto é Destinação da Terra, Causa das Misérias Humanas, capítulo 3, que é Há muitas moradas na casa de meu pai. Esse texto tá maravilhoso, tá? Muitos se surpreendem por encontrar na Terra tanta maldade e paixões terríveis, tantas misérias e doenças de todas as naturezas, e concluem disso que a espécie humana é algo muito triste. Já nesse primeiro parágrafo aqui, eu acho muito interessante ressaltar que eu recebo muita mensagem das pessoas, tá? Falando, tipo, nossa, Vicky, tal pessoa fez tal maldade pra mim, tal pessoa agiu com falsidade comigo, e eu não consigo entender por que essas pessoas são tão ruins, por que os humanos não sentem dor, eles fazem a gente sofrer e não sentem dor, nem nada. Gente, eu já recebi muita mensagem assim, e eu sei que vocês já devem ter escutado uma pessoa que falou assim, ou vocês mesmos já falaram isso, porque eu, antes de ser espírita, eu também falava isso, sabe? Eu não entendia, eu falava, meu Deus, os humanos são bizarros, não estão nem aí, né? Não se preocupam. Então, eu acho que é uma coisa que vale a gente refletir. Mas aí a gente vai entender o porquê disso, tá? Aí ele continua. Este julgamento origina-se de um ponto de vista limitado e dá uma falsa ideia do conjunto. Então, a partir do momento que você já tem esse ponto de vista, que você já julga os humanos, né, como só maldade, como só paixões terríveis e só misérias e doenças, você já tá sendo limitado. Acho que o ato de julgar, galera, não só nessa parte, nesse assunto em específico, mas a partir do momento que você julga, você se limita. Porque você se limita até onde você se permite pensar e permite aceitar. Entendeu? E às vezes é necessário que a gente olhe de outros ângulos, para que a gente tenha outras perspectivas, né? Sobre a situação e sobre o assunto. Não só isso. E aqui ele também fala aqui que dá uma falsa ideia do conjunto. E por que dá uma falsa ideia do conjunto? A gente vai entender agora. É preciso considerar que na Terra não se encontra toda a humanidade, mas somente uma pequena fração dela. Então já começa aí. Então quando alguém, né, chegar aí pra você e falar que como os humanos são maldosos, aqui só tem miséria, aqui só tem coisa ruim, aqui só tem maldade, aqui só tem coisa ruim, ou você mesmo uma hora pensa isso, né? Porque às vezes a gente pensa mesmo, acontece. Lembre-se que a gente só tá falando de uma pequena fração da humanidade. Uma pequenininha fração da humanidade. Por quê? De fato, a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os incontáveis mundos nos universos. No universo, perdão. Então, ou seja, os humanos, quando a gente fala humano, tá incluindo todos os seres que são dotados de razão. Gravem isso. Ou seja, a palavra humano é só uma nomenclatura para nossa espécie que está aqui na Terra agora. Mas qualquer ser que tenha a razão, né, ele pode ser chamado de humano, né? Então ele tá falando aqui que a espécie humana inclui todos os seres dotados de razão que povoam os incontáveis mundos do universo.
O universo é infinito, já sabemos disso. Deus está sempre criando, então temos aí inúmeros planetas povoados por seres que têm razão. Logo que você pode chamar eles de humanos se você quiser, né? Ou só seres, tanto faz. O nome não importa. Mas o que aqui fala que a gente começa a refletir que, primeiro, tudo é muito maior do que a gente pensa. Então a gente não pode falar que toda a humanidade é maléfica, toda a humanidade é maldosa, toda a humanidade é doente. Não, a gente está falando de uma pequena parte que está aqui na Terra, mas no resto do universo, em incontáveis mundos, pode ter melhores, pode ter piores e assim por diante. E é uma coisa, gente, da gente treinar o olhar, porque como a gente tá aqui na Terra encarnado, a gente às vezes esquece, né? De ter aquele olhar espiritual aberto. E a gente se limita muito ao que a gente tá vendo só aqui ao nosso redor. E isso tá errado, porque é tudo muito maior do que a gente imagina. E aí ele continua aqui. Pois bem, o que é a população da Terra comparada com a população total desses mundos? Então, me respondam, galera, o que é a população da Terra comparada com a população de todos esses mundos no universo afora? É uma minúscula fração, não é? E aqui continua. Bem, menos do que a de um lugarejo em relação a de uma grande nação. Portanto, a situação material e moral da humanidade terrena nada tem de surpreendente, se levarmos em conta a destinação da Terra e a natureza dos que a habitam. Então aqui ele tá falando que esse negócio de a gente ficar tipo, nossa, como a humanidade é maldosa, como são ruins, como são doentes, né? Ficar sempre lembrando dessas coisas. Se a gente analisar desse ponto espiritual, né? Que é uma pequena fração comparado com os incontáveis mundos no universo, a gente percebe que é uma situação nada surpreendente, uma situação totalmente normal, totalmente tranquila, porque a gente tem que levar em conta a destinação da Terra, né? E a natureza dos que a habitam. Então a gente tem que primeiro lembrar que a Terra ela tá sempre progredindo, que ela tá no momento dela atual, porque ela deve estar nesse momento agora, e no futuro ela vai estar melhor e assim por diante, e com a natureza dos que habitam, que estamos aqui com espíritos, né? Almas encarnadas, que ainda são muito doentes, que realmente são muito enfermas. E a gente vai entender agora um pouco sobre isso. Faríamos uma ideia muito falsa dos habitantes de uma grande cidade se apenas os julgássemos pela população dos bairros pobres e humildes. No hospital, vêm-se somente doentes e estropiados. Numa prisão, vêm-se todas as torpezas e todos os vícios reunidos. Nas regiões insalubres, a maior parte dos habitantes é pálida, fraca e enferma. Pois bem, que se considere a Terra como sendo um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região doentia, pois ela é ao mesmo tempo tudo isso. E então compreenderá porque as aflições superam as alegrias. Então, olha só, toda vez que você lembrar, né, primeiro que a gente não pode julgar, né, um planeta, por exemplo. Não, perdão, a gente não pode julgar uma cidade, isso é só um exemplo, tá? Uma cidade apenas pelos bairros pobres, apenas pelos hospitais, pelas prisões. Pelo contrário, a gente tem que entender que tem um todo. E isso, esse exemplo se aplica, a gente vê que a Terra seria esse hospital. A Terra seria essa prisão. A Terra seria esse lugar de enfermos, de doentes, né? Ele fala que o subúrbio. A Terra é um planeta de subúrbio, que tá aqui almas compatíveis com esse subúrbio, tá? E aqui ele tá falando aqui, a Terra sendo como um subúrbio, um hospital, uma penitenciária, uma região doentia. Então, quando você lembra de prisão, se eu falar aqui, pensa numa cadeia, pensa numa prisão, o que você vai lembrar que tem lá? Prisioneiros, pessoas que fizeram algum mal, pessoas que estão ali pagando pelos atos que eles cometeram, certo? Então, toda vez que você for julgar a Terra e falar, meu Deus, como o povo é doente aqui, meu Deus, como o povo é maldoso, meu Deus, que tristeza. Lembre-se que aqui é uma penitenciária. Você quer o quê? Que tenha pessoas... Não, claro que vai, né? Ter ali os espíritos, alguns outros, né? Mas assim, aqui o que mais tem é espírito doente. Lembre-se que a Terra é um hospital, a Terra é para ter essas coisas mesmo. Porque como que o espírito vai se curar? Como que o espírito vai evoluir se ele não passar por aqui? Entendeu? Então o sofrimento, a dor, eles são muito necessários. Então a gente vai continuar aqui, olha só que interessante. Já que não se enviam a um hospital pessoas que estão bem de saúde.
Então, vocês já viram no hospital uma pessoa que tá bem de saúde? E vamos deixar de lado a parte que a pessoa vai fazer uns exames gerais, né? Porque isso não conta. Mas vamos lá, uma pessoa que é internada por estar bem de saúde, não existe isso, galera. Porque o fato de estarmos aqui é porque temos débitos, né? Temos débitos para pagar. Somos enfermos ainda de muitos pensamentos, muitos desejos, muitas paixões, muita parte material, né? Então a gente tem que estar aqui nesse momento. É o momento ideal, é o momento certo para estarmos aqui. E aqui ele continua. Acontece que nem os hospitais, nem as casas. Ah, não, desculpa. Nem as casas de correção, os que não fizeram o mal. Acontece que nem os hospitais, nem as casas de correção são lugares prazerosos. Então ele tá falando aqui que acontece que nem os hospitais e nem as casas, né, são lugares prazerosos. Nenhum hospital é prazeroso, né? Nenhuma cadeia é prazerosa. Então, realmente, aqui a gente vai encontrar espíritos maldosos, espíritos inferiores, espíritos que estão ali pagando os débitos, os karmas, tudo. E o Chico Xavier? Chico Xavier, igual eu falei, tem alguns espíritos que vêm aqui em missão para ajudar o progresso da Terra, mas não quer dizer que não tenham expiações. Chico Xavier, no final da vida dele, estava cego de um olho, estava, né, com vários problemas ali. Por quê? Porque é uma expiação. Senão, ele não teria nenhum desses problemas, ele teria, tipo, desencarnado tranquilamente, mas ele tava ali com os probleminhas porque ele tinha expiação, né? Mas, claro, que tem os espíritos que vêm para auxiliar, como Chico, como Buda, como Jesus, né? Jesus nem precisava, Jesus não tinha nem expiação, mas Jesus é tão maravilhoso, tão top que veio, né? Mas, assim, isso é a parte, galera. Estamos aqui falando da maioria, estamos falando aqui de todos nós, tá? Eu, você, o seu amigo, a maioria aqui, né? E aqui ele continua. Portanto, do mesmo modo que numa cidade toda a população não está nos hospitais ou nas prisões, também toda a humanidade não está na Terra. Então, obviamente, né, se a gente falar que toda a humanidade é doente, maldosa, estamos errados. Porque a humanidade, lembramos que a espécie humana inclui todos os seres que têm razão. Então, eles não estão todos aqui no planeta Terra. Pelo contrário, eles estão habitando todos os mundos aí afora do universo. Então, antes da gente lembrar disso, a gente tem que lembrar que um hospital não tá todo mundo da cidade lá no hospital. Na minha cidade, por exemplo, se eu tô aqui na minha cidade, eu vou no hospital, não vai estar todo mundo da cidade lá. Claro que não, vai estar só os enfermos, doentes, que precisam de ajuda. Certo? E aí ele continua aqui. Ora, assim como se sai do hospital quando se deixa curado e da prisão quando se cumpriu a pena, o homem deixa a terra para os mundos mais felizes quando está curado de suas enfermidades morais ou tenha resgatado as suas penas. Então, olha só que interessante. Da mesma forma que um enfermo vai para o hospital e aí, quando ele, né, se cura, ele sai do hospital, e da mesma maneira que um prisioneiro, quando ele, né, termina ali os anos que ele tem que ficar na prisão, ele sai, né? E é a mesma coisa conosco. A partir do momento que a gente se livrar dos nossos karmas, dos nossos débitos e melhorarmos as nossas questões morais, nos curarmos das nossas questões morais, a gente vai habitar mundos mais felizes. E aí aqui ele fala também, ou tenha resgatado as suas penas, ou seja, vai ser resgatada as nossas penas e vamos evoluir, vamos para outros planetas, viver outras experiências. Então aqui não é para sempre. Agora estamos nesse hospital, que é a Terra. Agora estamos nessa prisão, que é a Terra. Mas no futuro, quando evoluirmos, quando, igual eu falei, pagarmos nossos débitos, quando a gente, né, nos curarmos das nossas tendências más, né, morais, vamos evoluir e vamos para outros planetas. Então é legal a gente refletir e sempre lembrar que não tá todos os seres aqui no planeta Terra. Pelo contrário, está apenas a população que está doente, que está enferma, que está presa. Entenderam? O que vocês acharam desse evangelho, gente? O que vocês acharam? Finalizamos. Deixa eu ler aqui. É que a gente só entende que faz mal quando dói. Se não doesse, não aprenderíamos de forma certeira. Exato, galera. A dor. Como que você sabe o que é felicidade? Reflexão, momento de reflexão. Como que você sabe o que é felicidade? Como que você sabe o que é amor? Passando pela dor, passando pela tristeza, passando pela melancolia. Por que a gente, muitas pessoas já escutaram, né? Que a gente só dá valor quando a gente não tem. Por quê? Porque a gente teve que ficar sem pra dar valor. É a mesma coisa. Muitas das vezes. A gente só dá valor quando a gente perde alguma coisa. Então a gente teve que ficar sem pra aprender a dar valor. É a mesma coisa.
Pra você dar valor na sua felicidade, é porque você tem que passar por um momento de tristeza. Pra você dar valor ao amor, você teve que passar por um momento de ódio, e aí se ferrou por ter tido ódio, por ter tido raiva, e aí hoje você prefere ser amor. É necessário. Eu assisti o filme do Divaldo Franco, chorei do início ao fim. Eu ouço falar que é muito bom mesmo. Muito esclarecedor. Sempre dar o nosso melhor. Show, muito bom, maravilhoso. Opa, evangelho perfeito. Muito bom, vi que apesar de estar atravessando uma situação bastante difícil. Sim, gente, e é mesmo. Todos nós estamos passando. Cada um na sua fase, né? Cada um no seu nível, cada um do seu jeito. Mas é aí que eu gosto do evangelho por conta disso, porque ele nos dá esperança, ele nos dá fé, né? Nos dá fé, porque a gente lembra que aqui é um hospital, que a gente tem que mesmo estar passando por essa situação difícil. Aqui é uma prisão, é pra gente estar passando por situações difíceis. E a partir do momento que a gente superar, aprender, né, e melhorar a nós mesmos, a gente vai para mundos mais felizes. Então isso é maravilhoso. Muito interessante, gratidão, verdade. Temos que aproveitar nosso tempo aqui, é melhor para evoluir. Exatamente. Muito bom o evangelho, muito bom. Muito obrigada, Vicky. Nós aprendemos na sutileza de dor e felicidade. Exato. A gente também descobre que nada é eterno, né? Todo mundo, sabe? A gente aproveita enquanto tá feliz, pensando que nunca vai acabar essa felicidade, mas uma hora essa felicidade acaba, porque a gente tá no planeta Terra ainda. Né? E depois vem a dor, e a gente pensa que a dor vai ser eterna, e aí a dor não é, depois passa, e aí vem a felicidade de novo. Então a gente tá assim, ó, é uma montanha, altos e baixos, e tudo bem. Isso é a vida. Aqui na Terra, isso é a vida. Quando a gente tiver evoluído o suficiente para estar num planeta feliz, a gente não vai mais precisar disso. Mas teremos outras coisas para se preocupar, outras coisas para melhorar. Mas agora não é momento de pensar nisso, e sim momento de pensar aqui e focar no seu melhor, focar em melhorar, focar em evoluir, que é isso que importa. Se tivesse de tudo do bom e do melhor, não daria valor. Exato, isso faz parte da reforma íntima. Exato, muito bom o evangelho, Deus abençoe. O evangelho segundo o espiritismo é sempre muito preciso. Eu amo, gente. Dos livros de Kardec, da codificação e tudo mais, o meu preferido é o evangelho. Vi que o recado do anjo, então, gente, eu ia dar recado do anjo hoje, mas igual eu falei, eu tô com muita dor de cabeça. Eu acho que eu tô passando por uma cirurgia espiritual, porque quando eu passo por cirurgia espiritual eu fico com dor de cabeça, bem aqui. Então eu não vou me arriscar a dar, porque aí, né, já viu. Amadurecimento muito desde o falecimento da minha mãe. Então, a gente amadurece quando acontecem coisas, né, que nos deixam chateados, etc. Que bom que conheci o espiritismo. Gostaria muito de estar aqui na Terra quando ela estiver totalmente regenerada, pois acho o planeta Terra tão lindo. Eu também, eu acho maravilhoso. E eu também te entendo essa tua vontade. Faz que nem da última vez, dá um recado geral. Tá bom? Se eles me falarem, eu dou. Deixa eu finalizar aqui o evangelho e daí eu vejo com eles, tá? Muito obrigada, Senhor Jesus. Muito obrigada, Deus. Muito obrigada a todos os bons espíritos por essa oportunidade maravilhosa de realizar esse evangelho. Que cada vez mais a gente possa evoluir e crescer e amadurecer como pessoa, como espírito. Encerramos agora esse evangelho, que assim seja. Galera, tomem água. Tomem água, tá, galera? Gratidão, Vicky. Melhoras, Vicky. Muito obrigada, gente. Eu tomei remédio, mas mesmo assim o remédio não ajudou, claro, porque eu tava com uma enxaqueca muito forte. Se eu tivesse com a enxaqueca que eu tava antes, eu não ia nem conseguir fazer live. Com essa dorzinha que eu tô, ainda consegui fazer. Gratidão, Vicky. Muito bom, Vicky. Cada dia que passa, suas lives ficam melhores. Muito obrigada, gratidão. Mas lembre-se sempre que não sou eu, tá? Tipo, claro, eu tô aqui falando, mas na maioria das vezes que eu tô lendo, eu tô sendo totalmente usada, né? Então, agradeçam aos espíritos. Que assim seja. Amém, amém. Que assim seja sempre. Gratidão. Bom, gente, um recado geral. Deixa eu ver se eles vão dar. Olha, eles estão falando assim. Pra todo mundo, tá? Esse recado. Façam a parte de vocês. Façam a parte de vocês. E não sofram por não sair da maneira que vocês gostariam.
Não se preocupem tanto. Eles estão querendo dizer isso, sabe? Não fiquem se preocupando, sabe? Querendo arrumar solução. Eu sou assim, gente. Eu fico focando no problema. Mas tem coisas que não adianta. Vai passar no momento que tem que passar. E tem que deixar. Então, estou falando aqui, faça tudo que está ao seu alcance. Tudo que você pode fazer, você tem que fazer e deve. Mas de resto, vai indo tranquilamente. Não se preocupem, não fiquem estressados, preocupados, ansiosos, com medo. E pronto. Entrega na mão de Deus, tenha fé, ore e é isso. Esse final fui eu, tá? Mas antes foi eles. Você evoluiu muito, essa dor faz parte do processo, eu acredito, claro, com certeza. Obrigado. Vi que essas lives, pelo menos pra mim, amenizam um pouco a dor e ajuda a passar pelas adversidades. Claro, gente, que ajuda. Até pra mim. Eu me sinto, vocês não sabem o quanto eu me sinto mal quando eu não faço live. Porque isso, vocês acham que eu não pego pra mim todos esses recados? Eu pego. Igual eu falo, a gente tá no mesmo barco. Estamos aí de mão dada, todos nós, se ajudando. Então eu fico muito feliz quando, né, eu posso ser um instrumento aí pra ajudar vocês e também acaba me ajudando, né? É muito bom, é maravilhoso isso. Gratidão. Cheguei bem na hora de um recado que eu precisava. Que bom, amiga. Esse recado me respondeu o que eu passei hoje. Gratidão. Fez sentido pra mim esse recado, ainda mais nessa fase. Entrega nas mãos de Deus e vai. É assim mesmo, gente. E olha que eu sou embaçada, porque eu fico querendo resolver, sabe? Às vezes eu quero resolver tudo. E não tem que resolver. Às vezes simplesmente tem que falar. Pronto, fiz tudo que eu podia. Fiz tudo que eu devia. Agora, respirar fundo e aguardar. Às vezes é só o tempo, gente. Às vezes é só o tempo que vai falar, que vai coisar. E é uma coisa que você vai treinando diariamente. Mas vai dar tudo certo. Eu fico feliz que vocês tenham gostado do recado, né? Agradeço aos espíritos. Inclusive até eu agradeço, porque esse recado também serviu pra mim. E é isso, gente. Amanhã teremos mais lives, se Deus quiser e Ele quer. E durmam bem, né? Fiquem com Deus. Bom descanso aí pra vocês. Isso é difícil, soltar o controle. Sim, gente. A gente quer ter controle sobre tudo e todos. E isso é muito ruim. Isso é muito ruim. Não façam isso. Não queiram isso. E é isso, gente. Boa noite. Fiquem com Deus. A live vai ficar salva, tá? Então quem chegou atrasada, tem uma pessoa aqui falando que chegou atrasada, pode ver agora, porque ela vai ficar salva. Aí vão lá no canal Espiritismo Raiz e Estudos fazer o estudo, tá? Dessa semana. Capítulo 11º do Nosso Lar. Vão lá estudar, tá bom? Pra vocês evoluírem e a gente possa fazer cada vez mais outros estudos, etc. Tá bom? Por favor, não nos abandone. Não irei, jamais. E eu também peço o mesmo pra vocês. Não me abandone. E é isso, gente. Boa noite. Beijo, fiquem com Deus, viu?